A antiga Babilônia continua a fascinar historiadores, arqueólogos e curiosos por sua cultura rica e mistérios ainda não resolvidos. Situada na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, essa civilização foi uma das mais avançadas de sua época, conhecida por suas contribuições em áreas como arquitetura, ciência e leis. Ao longo dos séculos, a Babilônia acumulou uma aura de mistério, seja por suas grandes construções, como os jardins suspensos, ou por suas práticas religiosas enigmáticas. Neste vídeo, exploraremos 12 dos mistérios mais intrigantes da antiga Babilônia, revelando seus segredos e as questões que ainda não têm respostas claras. A origem dos jardins suspensos de Babilônia são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No entanto, o verdadeiro mistério reside no fato de que não há evidências arqueológicas que comprovem sua existência. Textos antigos descrevem uma magnífica construção com terraços exuberantes, mas nenhum vestígio foi encontrado. Alguns estudiosos acreditam que os jardins possam ter sido construídos em outra cidade, como Nínive, ou que existam apenas como uma lenda. Esse enigma continua a intrigar historiadores e arqueólogos até os dias de hoje. O zigurate de Etemenanque, supostamente localizado no coração da Babilônia, é frequentemente associado à famosa Torre de Babel mencionada na Bíblia. O que torna este zigurate tão intrigante é o seu suposto tamanho colossal, erguendo-se aos céus como um símbolo de poder e divindade. Embora ruínas tenham sido encontradas, muito ainda permanece incerto sobre a real aparência e propósito deste monumento, que representava tanto um centro religioso quanto um marco arquitetônico da cidade. As tábuas de barro e o Código de Hammurabi revelam uma sociedade avançada no que diz respeito às leis e à justiça. O Código de Hammurabi, um dos mais antigos conjuntos de leis escritos, foi gravado em uma estela de diorito e contém 282 leis detalhando as normas de conduta e as penalidades para diversas infrações. Embora muitos desses códigos sejam claros, alguns aspectos culturais e interpretações de certos símbolos continuam a ser objeto de debate. O código sugere uma sociedade altamente organizada, mas os mistérios por trás de sua implementação e aplicação total continuam a ser estudados. A magia babilônica e o ocultismo, a religião e as práticas espirituais da Babilônia eram complexas, entrelaçando-se com crenças astrológicas e práticas mágicas. Os babilônios consultavam horóscopos e realizavam rituais para manipular o destino. As tábuas de barro revelam encantamentos e rituais mágicos utilizados em diversos aspectos da vida cotidiana. No entanto, o verdadeiro alcance dessas práticas, e como elas influenciaram os babilônios em sua vida política e militar, permanece um enigma. O ocultismo babilônico tem sido uma inspiração para práticas místicas em civilizações posteriores. A Torre de Babel, mito ou realidade? A história da Torre de Babel é uma das mais conhecidas da Bíblia, simbolizando a ambição humana e a divisão das línguas. Muitos historiadores acreditam que a torre pode ter sido inspirada no zigurate de Etemenanque. A questão, no entanto, é até que ponto essa história foi exagerada ou modificada ao longo do tempo. Apesar de fragmentos arquitetônicos sugerirem a existência de grandes torres na Babilônia, o real propósito e destino da famosa Torre de Babel permanecem envoltos em mistério. A religião de Marduk foi o deus patrono da cidade de Babilônia, e seu culto desempenhou um papel central na religião babilônica. O templo Esagila, dedicado a Marduk, era o centro de poder espiritual e político da Babilônia. No entanto, os detalhes sobre os rituais e os significados ocultos dos mitos relacionados a Marduk continuam a ser debatidos. A ascensão de Marduk como o principal deus de Babilônia pode ter sido resultado de uma estratégia política, mas o que realmente impulsionou essa transformação religiosa ainda intriga os estudiosos. O conhecimento astronômico e astrológico. Os babilônios eram notáveis por suas contribuições à astronomia e à astrologia. Eles desenvolveram um sistema preciso de observação das estrelas, registrando eventos celestes e criando o que pode ser considerado um dos primeiros calendários lunares. A astrologia babilônica influenciou civilizações posteriores, como os gregos e os romanos.
No entanto, muitos aspectos das suas previsões e interpretações astrológicas continuam obscuros, especialmente o papel das estrelas e planetas em suas práticas religiosas e sociais. O Portal de Ishtar e seus mistérios é um dos monumentos mais famosos da Babilônia, conhecido por suas decorações com azulejos coloridos e figuras de animais, como dragões e touros. Ele servia como a principal entrada para a cidade e era um símbolo de poder. Apesar de sua grandiosidade, ainda há muitos mistérios sobre o significado exato das figuras mitológicas que adornam o portal, especialmente os dragões, que podem representar deuses ou forças espirituais desconhecidas. O propósito simbólico desses elementos continua a ser objeto de especulação. A queda da Babilônia, mistério ou profecia? Para o Império Persa em 539 a.C. marcou o fim de uma era. O mais surpreendente é que, segundo textos bíblicos e outros relatos antigos, a queda da cidade havia sido profetizada. Ciro, o Grande, conquistou Babilônia sem muita resistência, o que levanta questões sobre como uma cidade tão poderosa sucumbiu com tanta facilidade. A decadência interna, a traição política e até os presságios astrológicos podem ter desempenhado um papel importante na queda desta grande civilização. O eterno mistério do dilúvio babilônico. A história do dilúvio universal é uma das mais antigas da Babilônia e aparece em várias culturas, como no mito de Gilgamesh e na Bíblia. O épico de Gilgamesh descreve um dilúvio devastador enviado pelos deuses para destruir a humanidade. O herói Utnapishtim sobrevive ao dilúvio em uma grande arca, semelhante à história de Noé. No entanto, o que torna isso intrigante é como uma história tão semelhante apareceu em diferentes culturas ao redor do mundo. A verdadeira origem dessa narrativa e sua conexão com eventos geológicos continuam a ser debatidos. A arte babilônica e seus segredos, especialmente a escultura e os relevos em pedra, era altamente simbólica e repleta de significados ocultos. Muitos dos relevos descobertos retratam deuses, animais mitológicos e cenas de rituais. No entanto, a interpretação exata de muitos desses símbolos permanece um enigma. Alguns historiadores acreditam que certas obras de arte podem ter sido usadas para fins mágicos ou religiosos, enquanto outros veem nelas uma forma de contar histórias mitológicas de forma visual. Os segredos do comércio babilônico era um dos maiores centros comerciais do mundo antigo, com rotas que se estendiam por toda a Mesopotâmia e além. Comerciantes babilônios transportavam produtos exóticos, como ouro, prata e pedras preciosas. Apesar da vasta documentação sobre essas rotas comerciais, muitos detalhes ainda estão envoltos em mistério. Como os babilônios conseguiam manter essas rotas seguras e lucrativas? Qual era o verdadeiro alcance do comércio babilônico, e como ele influenciou o desenvolvimento de outras civilizações antigas? Os mistérios da antiga Babilônia continuam a instigar nossa curiosidade e fascinação. Apesar das descobertas arqueológicas e dos estudos históricos, muitas questões sobre essa civilização avançada permanecem sem resposta. Os segredos da Babilônia nos oferecem uma janela para o passado, revelando uma cultura rica em conhecimento, mitologia e poder. Ao explorar esses enigmas, aprendemos não apenas sobre a Babilônia, mas também sobre a complexidade da civilização humana. Até a próxima!